Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Tenho na mão o abstrato do documento, porque estes sinais seguirão aos que crerem. Ao nascer do sol. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Tumba aberta. Irmãos Antônio Leal e pastor Gedson Cardoso cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crer. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir.
Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde um simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que em Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que em Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir, e todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar, e todos os eleitos que estiverem vivos num piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que em Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que em Cristo vive. Tenho na mão o abstrato do documento, porque estes sinais seguirão os que crerem. Ouvintes, nós temos um grande benefício com a morte de Jesus Cristo. Isso não tem como comparar o valor disto. Mas esse benefício não seria completo se não fosse o grande benefício da ressurreição. A ponto de São Paulo dizer que nós seríamos os mais miseráveis dos homens se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, a sua morte significa a salvação das nossas almas. Mas a sua ressurreição
justifica nossa fé nesta salvação e nos leva para onde Ele está. É de impossível a impossível para o homem. Tudo é impossível para o homem. Para que fosse possível exclusivamente para Deus. Está escrito que não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Então o profeta afirma: eu agora tenho obtido a eficácia dos benefícios de sua morte. Porém, também da sua sepultura e ainda a sua ressurreição. Ele chegou a ser eu para que eu pudesse chegar a ser ele. Não se trata de pretensão. Porquanto ele chegou a ser pecador, se fez pecado, para que pudesse chegar a ser um filho. Então, por isso, vem a grande afirmação. Tenho na mão o abstrato do documento, porque estes sinais seguirão aos que crerem, disse Jesus. A vida beneficiada pela morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, a vida semelhante à dele. Se a nossa vida, se as nossas almas são beneficiadas pela sua morte, pela sepultura que ele enfrentou e pela sua ressurreição, então significa que realmente, o que realmente está escrito, teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Lá no Pentecostes, veja o que aquela gente fez, usufruindo, vivendo de uma maneira recente a sua morte, a sua sepultura e a sua ressurreição. Que igreja foi aquela? Sob a eficácia de sua morte, sepultura e ressurreição. Que igreja foi aquela? Agora, sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, pergunta-se: que igreja é esta? Sob a mesma eficácia da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, então aquele poder do Pentecostes, que trouxe a eficácia da morte e ressurreição de Jesus para a igreja primitiva, é o mesmo. E se ele fez isto lá, ele faz isto aqui. Ele faz isto agora. Daí então a razão
a grande certeza, a grande convicção de não ser simplesmente religioso, de ter apenas uma religião acomodada aos benefícios de Deus aqui na terra, como se fosse o joio que glorifica a Deus, que bate palmas com o trigo por receber chuva e sol que cai sobre ele. E não passa disto até que seja extirpado do meio do trigo, até que vai para o fogo. Usufruiu tantas bênçãos de Deus, cresceu através delas, mas bênçãos concernentes à vida daqui de baixo. Há pessoas que se limitam, o mundo religioso se limita e se contenta e se alegra simplesmente com as bênçãos daqui de baixo. Simplesmente com a chuva e com o sol. O que faz com que eles cresçam, amadureçam e sequem. Agora, Paulo fala das bênçãos celestiais. Aí a coisa é diferente. Aí é uma igreja, é um crente sob a eficácia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sob o poder de Pentecostes, que foi o cumprimento da promessa lá em Jerusalém. Mas, veja, logo em seguida, Pedro, cheio do Espírito Santo, sob a eficácia da ressurreição de Cristo, respondeu dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, tudo bem, a nós aqui agora em Jerusalém, aos judeus, a todos que estavam no cenáculo, somente ali? Não, mas também em Samaria e até os confins da terra. Para todos. O Espírito Santo não mudou. Quem muda é o homem. O homem que muda, mas Deus não muda, ele é imutável. E ele não perde a sua eficácia. Ele não vai ser dividido, se dividir em 3 pessoas distintas, porque o grande teólogo, o grande PhD, o mundo PhD, o mundo cientista da religião, cientista em Deus, diz que ele é formado de 3 pessoas distintas. Ele vai se dividir por causa da mente do homem? Jesus continua dizendo: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E os apóstolos estavam sob a eficácia disto. Por isso, eles conheciam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo.
Agora, eles tinham essa eficácia e não uma interpretação teológica. Eles tinham uma revelação. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele estava dizendo que ele era Deus na terra. Ele estava dizendo que ele era Emanuel. E aquilo foi a revelação. É a eficácia da vida eterna. Então, a essas alturas, não é o que eu sou, que eu seja. É um fato. Não é uma teoria. Aleluia. Nós temos ali, sob a eficácia desse poder de Jesus Cristo, o primeiro mártir da igreja. Morreu sob o poder vivificador do Espírito Santo, nas mesmas condições de vencer a morte, sepultura e vir à ressurreição. Todos os filhos de Deus passam por esse processo. Então vejam o que o poder vivificador fez por eles. E a primeira bandeira a ser levantada com sangue foi a de Estevão. Estevão estava repleto do poder vivificador, sob a eficácia da morte, da sepultura e da ressurreição de Jesus Cristo. Isto quer dizer que a sua fé era para passar pelo mesmo processo. Não temer nada disso, morte e sepultura. Sabendo que viria a ressurreição. Então ele estava cheio do poder vivificador, e isso não o fez temer a morte e a sepultura. Ele falou, ele resistiu com a palavra de Deus, dizendo para aqueles que não podiam viver porque não puderam aceitar a eficácia da morte de Jesus. Duros de cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês ouvem, nada mexe convosco. Não é o caso da agora? Quantos ouvem, e não acontece nada. Duros de coração. Vós resisti ao Espírito Santo, perdendo o grande benefício da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Isso foi como vossos pais, assim também sois vós. Eles viveram de rejeitar a eficácia de Deus. E por isso, qual dos profetas que apontaram o Cordeiro, que foi enviado por Deus, qual deles que vocês não apedrejaram, que vocês não mataram, que vocês não caiaram seus sepulcros? Qual deles? Vocês não gostam de profeta. Então você vê de quem é filha a igreja que não gosta de profeta,
que não gosta, que não aceita o profeta de Deus. E por isto sofre o grande prejuízo de não usufruir da eficácia da morte, da sepultura e da ressurreição de Jesus Cristo. Essa eficácia, esse benefício é composto de bênçãos, de saúde, de vida, de alegria no espírito, mas não somente das bênçãos aqui de baixo, mas muito mais as celestiais. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém.